Olá, querido povo de Deus, vamos para mais 3 perguntas e eu vou estar dando aqui 3 respostas católicas. E olha só que perguntas interessantes que fizeram. Veja só, a primeira. Daniel, por que somente a Igreja Católica pode interpretar a Sagrada Escritura? Ora, isso não é preconceito com as outras igrejas? Isso não é errado, Daniel? Dizer que é só a Igreja Católica que é certa? Vou estar respondendo já isso, hein? Vamos para a segunda aqui, ó. Como suportar as perseguições, sofrimentos e decepções? Pergunta muito boa, viu? Muito boa mesmo. Terceira pergunta. Falo muitas coisas negativas, palavras feias. O conhecido popularmente aqui no Brasil, né, como palavrão, né? Me orienta, irmão, como se libertar disso. Nós vamos agora refletir em cada uma dessas perguntas. Eu quero agradecer a cada um que envia suas perguntas aqui nos comentários, tá certo? Pode enviar aqui, que se eu chegar a ver o seu comentário, se eu souber também, às vezes não é porque eu não queira, é porque eu não vi ou eu não sei, entendeu? Pode ser várias situações, tá certo? Mas tente, tá bom? Fazer sua pergunta, eu agradeço demais, tá certo? Mas antes, gente, eu tive a ideia, eu quero aqui falar para vocês, antes de responder essas perguntas, eu tive a ideia de fazer uma rifa por mês. Eu peço a você, por favor, me ajude nessa rifa. Ah, Daniel, como é que funciona? O ponto é só R$5 para ajudar a gente a continuar distribuindo cestas básicas. E eu vou começar agora, gente, um novo trabalho em uma comunidade muito carente e eu preciso muito da ajuda de vocês, tá certo? Então, quem puder, coloca um ponto. Esse dinheiro vai ser destinado ao combustível do carro, a algumas necessidades da missão, inclusive as das cestas básicas que a gente distribui para as famílias. E como colocar esse ponto? Fala comigo aqui nesse WhatsApp que eu passo um informativo para você. E nesse mesmo WhatsApp você também tem um informativo sobre os estudos bíblicos. A partir de R$2 você pode comprar um estudo bíblico nosso e também ajudar a nossa missão. Lembrando que a gente tem curso para pregadores e catequistas em vídeo. É uma bênção, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta, Daniel, por que somente a Igreja Católica pode interpretar a Sagrada Escritura? É muito importante a gente entender uma coisa, gente. Uma coisa bem simples. Eu gosto de explicar de forma bem simples para vocês entenderem. Tem uma frase que eu tenho para a minha vida e acho que vocês vão concordar, né? O simples deixa tudo melhor, não é verdade? Faz com que tudo fique melhor, né? O simples é assim. Então deixa eu explicar de forma muito simples para você porque que somente a Igreja Católica ela pode interpretar a Sagrada Escritura. Entenda uma coisa. Se Deus é um só, a fala sobre este Deus tem que ser uma só. A igreja tem que ser uma só. A doutrina tem que ser uma só. Imagine só que você, né, tem aí 3 pessoas falando de você, né? As 3 falando diferente. De duas, uma. Ou uma está certa e as outras 2 estão erradas, ou essas 3 pessoas estão todas erradas. Não é verdade? Pode acontecer isso, né? Aí, talvez onde você mora, rapaz, aqui tem 3 igrejas evangélicas. Aí você vai em uma, eles pregam uma coisa de um jeito. Você vai na outra, é de outro jeito. Na outra é de outro jeito. E interessante, todos eles usam a mesma Bíblia, mas a interpretação é diferente. Ora, mas se Deus é um só, como é que pode, então, doutrinas serem contraditórias? É por esse motivo que Jesus Cristo, ele fundou uma única igreja. E nesta única igreja, ele instituiu o colégio apostólico, né? O magistério, aqueles que são responsáveis para ensinar as pessoas a verdade. E esse ensinar que a igreja, né, ela tem para nos dar, esse ensinamento que ela tem para nos passar, o que é que acontece? É por agir do Espírito Santo. Então, somente uma igreja é a verdadeira. Nos nossos tempos, essa fala pode... é agressivo. Por quê? Porque as pessoas, elas começaram a ter uma ideia relativista sobre Deus. Cada um tem essa... O que importa é falar do amor. Não, não é assim. Se Deus é um só, a fala sobre ele tem que ser uma só. A igreja tem que ser uma só. É por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz que só existe uma única
Fé. É um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então é uma só fé. Não existe várias e várias fé. Não é? A fé não é uma coisa que eu acho que é assim, vou fazer a minha fé assim, pronto. Você pode até fazer isso, agora correto você não vai estar. Então a igreja, ela é a única que pode interpretar a Sagrada Escritura pela assistência do Espírito Santo. Isso acontece justamente para que se mantenha a ordem, né? Olha só, no Catecismo da Igreja, no número 85, vai dizer assim, ó: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, veja que é um ofício, né? Escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, por que isso é importante a gente entender? Para que se mantenha a ordem. 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja é o quê? Coluna e sustentáculo da verdade. Sendo ela coluna e sustentáculo da verdade, certo? O magistério que tem o poder de ligar e desligar, como diz lá em Mateus 16, do 13 ao 18, a igreja não pode se desviar, gente. Então a doutrina é uma só, a fala é uma só, o credo é um só. Você vê, a igreja católica daqui do Ceará ou qualquer outro lugar do outro lado do mundo, a doutrina é uma só. Já nas igrejas evangélicas, vou botar evangélica entre aspas, né? Porque se fosse de fato evangélica, não teria essa confusão entre eles. Não existe isso. Aí olha só, o Catecismo diz no número 86: todavia tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, olha o que eu disse, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente e guarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Olha só, aí lá no número 87 do Catecismo diz: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Lucas 10,16. Olha que forte. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão, sob diferentes formas. Então o magistério da igreja, ele vai lá e nos ensina a verdadeira interpretação. Ah, não, Daniel, eu não acredito na interpretação da igreja católica. Aí vai acreditar em qual? Se no protestantismo já nasceu com mais de 1.500 anos de atraso e todos os dias eles inventam mais e mais igrejas, uma contradizendo a outra. Não pode ser agir do Espírito Santo. 1 Coríntios 1,10, eu vivo dizendo isso aqui, Paulo condena essas divisões, né? Paulo condena. Vamos ler aqui na palavra o que é que Paulo diz. Olha só como é profundo, gente, isso. E a gente começa a ter um amor mais ainda pela igreja católica, né? Quando a gente começa a entender isso, ó. Paulo diz assim, 1 Coríntios 1,10, ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Veja que Paulo diz claramente que não pode ter divisão. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Estejais em pleno acordo. As denominações protestantes estão em pleno acordo? Não. Mas na fé católica, nós temos uma única doutrina. Estamos em pleno acordo. Tá certo? Vamos aqui para a segunda pergunta. Como suportar as perseguições, sofrimentos e decepções? Olha, é muito importante essa pergunta, né? Porque a gente acha que, às vezes, que a vida da gente tem que ser mar de rosas. Não, gente. A vida tem suas tribulações, tem seus problemas e por esta situação toda, Deus vai agindo também na nossa vida. Você vê a história dos santos, eles passaram por diversos problemas, inclusive bem maiores do que os nossos, o meu e o seu, e eles não estavam reclamando como nós. Muitas vezes reclamamos, né? Olha só que interessante, eu tenho aqui alguns ensinamentos. Veja, Santa Faustina disse no diário no número 87, por Jesus tudo pode se suportar. Por Jesus tudo se pode suportar.
por Jesus, tudo se pode suportar. Então, quando você estiver sofrendo, sendo perseguido, tendo decepções, lembre-se de Cristo na cruz. Faça suas orações dizendo: Senhor, eu suporto toda luta. Se tu permitiu, Senhor, eu passar por isso, é que tu sabes que eu posso suportar. Então, peça a Deus sabedoria. E detalhe, pare de pedir a Deus para seus sofrimentos acabar. Fale melhor. Fale assim: Senhor, faz a tua vontade. Tá doendo, Senhor, essa situação? Tá sendo ruim esta situação? Mas faz a tua vontade. Não faz a minha, faz a tua vontade. Eu tenho certeza que você vai alcançar muitas graças falando isso para Deus. Sabe por quê? Porque isso é uma grande prova de amor à providência divina. Senhor, se eu estou passando por isso até aqui, e tu sabes que eu estou passando, faz o seguinte: faça a sua vontade. Na hora certa disso passar, pronto. O que o Senhor decidir, está decidido. A oração mais sincera que se deve. Lógico, você pode fazer seus pedidos, pedir a cura de uma doença, etc. Pode, mas sempre não esqueça desse detalhe. Nunca finalize uma oração sua diferente. Sempre anuncie assim para... Anuncie não. Fale assim para Deus: Senhor, faça a sua vontade. Olha só, Santa Faustina, Jesus Cristo disse a ela: não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Eu te recompenso pelo sofrimento. Tu estás sofrendo? Pois eu irei te recompensar diante de tudo isso, né? Então, diante de todo esse sofrimento, perseguição, decepções e etc., lembre-se, peça a Deus para Ele fazer a vontade dEle, né? E não entre no ritmo de quem te persegue, de quem te decepciona, de quem te maltrata. Não. Entrega na mão de Deus. Reza, faz tuas orações, que você tem muito mais a ganhar, se conformando sempre com a vontade de Deus. Amém? Olha só que lindo esse outro ensinamento aqui, certo? Que diz assim, ó: a fé, isso aqui São João Paulo II que disse, a fé é uma decisão que compromete toda a existência. Por que eu trouxe essa frase para você? Ó? A fé é uma decisão que compromete toda a existência. Então, em todas as áreas da sua vida, tenha fé. E a melhor maneira de você se comunicar com Deus é dizendo: faz, Senhor, a tua vontade. Mesmo que doa em mim, mesmo que essa situação demore, faz a tua vontade. Eu estou aqui só para te agradecer por tudo que me acontecer. Diante de ti, eu não vou desistir de caminhar na minha fé. Faz a tua vontade. Repete comigo aí agora: faz a tua vontade, Jesus. Faz a tua vontade, Jesus. Faz a tua vontade, Jesus. Eita, coisa boa, né? Vamos lá para a terceira pergunta, né? Então, ó, sempre, só para finalizar essa segunda pergunta, tenha a vida eclesial, tenha vida sacramental. Para você enfrentar as tribulações e decepções, tenha uma comunhão com os irmãos na igreja, vá para a Santa Missa, comungue, se confesse se for preciso. Busca a Deus. Busca a Deus, cura tuas feridas diante do Senhor. Não vai pensar que um dia tua vida vai ser mar de rosas, não, não vai, tá bom? Então entrega ao Senhor e sempre diga: faz a tua vontade, Jesus. Terceira pergunta: falam muitas coisas negativas, palavras feias, palavrão. Me orienta, irmão, a como se libertar. Uma coisa que é muito importante para você poder se libertar disso, entenda uma coisa, certo? Eu vou aqui abrir a minha Bíblia em Provérbios 18, 20. Pegue aí a sua Bíblia, em Provérbios 18, 20. Você vai ver algo muito forte lá em Provérbios. Eu amo o livro de Provérbios, gente, é muito profundo. Provérbios 18, 20 vai dizer assim, ó: é do fruto de sua boca que um homem se nutre, com o produto de seus lábios ele se farta. Olha o que a Bíblia diz. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Veja, eu me alimento com o que eu digo. Se você constantemente diz coisas negativas, palavras feias, você está se alimentando de coisas ruins. Você está se alimentando de maldição. É por isso que a gente precisa começar a repreender isso. Ah, Daniel, como me libertar disso então? Repreende. Na hora que você cometer esse deslize de falar essas coisas, faz uma oração: Senhor, bate na tua boca 3 vezes, faz uma oração,
faz uma penitência. É importante entender isso. Porque veja só, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer: meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres, sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Uma grande floresta. Lá no versículo 9 ao 10 diz assim, ó: com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Então é colocar freio, é penitência, é vida de oração, né? É começar a pedir a cura e a libertação ao Senhor. E todas as vezes que você falar uma coisa ruim, se penitencie, dê 3 tapas na sua boca, faça uma oração, né? E aí, através disso, eu tenho certeza, em vida de oração, você vai se curar disso em nome de Jesus. E olha só que interessante aqui também, alguns outros ensinamentos que eu separei aqui, dos santos, olha só. Padre Léo diz assim: desse mundo só levamos o amor que plantamos. Você quer plantar amor? Pois então, ó, já vai pedindo ao Senhor, vai colocando freio nessa língua, criatura, pelo amor de Deus, né? Vai plantando amor, vai plantando bênçãos. Fale para você mesmo palavras de bênçãos, né? Plante amor no seu coração e na vida dos outros, certo? Vamos ver aqui outro ensinamento bonito. Veja só, no Catecismo da Igreja Católica, no número 488, diz assim, aqui é outra orientação que eu quero lhe dar. Se apegue à Nossa Senhora. Olhe para a imagem de Nossa Senhora, enxergue a pureza dela, o exemplo dela. Diga: mãezinha, eu quero a cura e a libertação disso, mãezinha. Isso está me fazendo mal. Peça a Nossa Senhora para você ver. Você vai alcançar essa graça. Olha só, o Catecismo número 488 diz: assim como uma mulher contribuiu para a morte, Eva, né? Uma mulher também contribuiu para a vida, Maria. Você quer ter vida nos seus lábios? Quer ter cura, libertação? Pede à Virgem Maria. Olha para a pureza dela. Olha para aquela imagem sagrada que ali mostra a pureza de Maria, né? Não completamente, perfeitamente, lógico, mas já é um instrumento, é um objeto sagrado, uma imagem de Nossa Senhora. E vai clamando por essa cura, que eu tenho certeza que você vai ser curado. E lembre-se, o livro Imitação de Cristo tem um ensinamento que diz assim: se continuares a proceder com fidelidade e fervor, Deus, por certo, será fiel e generoso em retribuir. Deus vai te retribuir se tu tiveres fervor, ser fiel, trabalhar para o Senhor. Então ocupa a tua mente, ocupa o teu tempo com coisas boas, um bom trabalho, né? Fazer as coisas com carinho, com vontade, com dedicação, e você vai receber a cura em nome de Jesus. Então, você que chegou até aqui esse vídeo, vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que essas respostas venham como bênçãos para o coração de cada um que me assiste agora. Te peço, Senhor Jesus, abre os caminhos, traz graças e mais graças sobre nossas vidas. Por intercessão da Virgem Santíssima, ó Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. É isso aí, meus irmãos, e não esquece, fala comigo, coloca um pontinho na nossa rifa, gente, ajuda a gente, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai te retribuir muito, tá certo? Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp. Um abraço, Deus abençoe, ó, e compartilha.